Hello, buddies from the 8th grade! Esse vídeo é para orientação do bloco 3, que tem a vigência de 15 de julho a 31 de julho. E o assunto a ser tratado aqui é pandemic. E a gente vai fazer revisão do Simple Future com will, que foi tratado no bloco anterior, bloco 2. Por isso que no vídeo anterior eu falei: prestem atenção na explicação do will, que a gente vai precisar dele novamente. E aqui estamos. So let's start. Eu selecionei o meu gênero favorito para a gente poder trabalhar com a revisão do will, que são as comic strips, as tirinhas, ok? E aqui tem a tirinha do meu personagem favorito, que é o Garfield. Acho que vocês conhecem o Garfield, né? Esse é o John Arbuckle. Teoricamente, o John é o dono do Garfield. Embora o Garfield se comporte sempre como dono do John, né? O Garfield é o Garfield. Então, vamos relembrar. Will é uma expressão, uma partícula, que não é o nome de ninguém, tá? Will é uma partícula, uma expressão que a gente utiliza para colocar as frases no futuro, para poder falar sobre coisas que nós acreditamos que podem acontecer futuramente, ou para falar sobre coisas que a gente decidiu nesse momento expressar, ok? O will, ele pode aparecer na sua forma curta, que é representada por um apóstrofo, que é um símbolozinho, tipo uma vírgula, que vai estar aqui na tirinha, tá? E dois L's, ou nessa forma inteira dele, que é o W-I-L-L. Ele é o equivalente no português ao eu vou à aula semana que vem. Tem gente que faz isso, vocês acreditam? Tipo assim, tem que ir à aula todo dia, galera. É claro que não agora, né? A gente tá no meio da pandemia. Mas tem que ir à aula todo dia. Mas tem gente que acorda e fala, eu só vou à aula semana que vem. Ou então, eu vou à praia nas férias. Isso é um plano que pode ou não se concretizar, ok? Esse vou, vai, vamos do português é o will no inglês. E aqui a gente tem a tirinha do Garfield, como eu já falei. E o Garfield tá com essa expressão maravilhosa de tipo, tô nem aí com a galera, fazendo nada. E chega o John e oferece ajuda pra fazer nada. Need any help? Primeiro quadrinho, precisa de ajuda? E o Garfield fala assim: Thanks, John. Obrigado, John. Now I'll finish in half the time. Agora eu vou terminar em metade do tempo. Ou, agora eu terminarei em metade do tempo. De fazer nada. Ó que vida. Aqui a gente utilizou o will para expressar uma ação que vai acontecer no futuro, né? A não ser que o John saia daí. Aí o Garfield vai ter que cumprir o nada dele em tempo integral. Outro exemplo do uso do will tem mais uma tirinha do Garfield, com essa cara maravilhosa dele, de tá nem aí com a galera de novo, porque ele só usa ela. O John, no primeiro quadrinho, fala assim: Hey Garfield, I've decided to throw a party! Ei, Garfield, eu decidi que eu vou dar uma festa. Oh, maravilha. I will invite all of my friends. Eu vou convidar todos os meus amigos. Observem que o eu vou convidar já tá aí, ó. Circuladinho também. Isso é uma intenção do John, não é, galera? Ele tá pretendendo convidar todos os amigos dele pra festa que ele vai dar. Se ele não der festa, não tem como convidar ninguém. Aí ele sai todo empolgado. I better start making plans. É melhor eu começar a fazer planos. E o Garfield, no seu sarcasmo típico, responde: And friends. E amigos, né? Porque amigos você também não tem, né, buddy? Olha só como ele é cretino. Eu amo o Garfield, galera. Em outras oportunidades eu vou trazer mais tirinhas. Então, finalizando, o nosso will é a expressão que vai dar pra gente o sentido, a ideia de situação que ainda vai acontecer, ok? So let's go to exercise 18. Na atividade 18, vocês receberam uma magazine cover, uma capa de uma revista chamada The Friday Cover. Olha só, Political Magazine,
da data March 20 of 2020. Em inglês a gente coloca a data invertida, tá, pessoal? A gente vai depois explorar essa questão da data um pouco mais a fundo. E a manchete dessa magazine é a seguinte: Coronavirus will change the world permanently. Here's how. Olha o Will trabalhando na capa da revista, galerinha, colocando uma previsão futura para o coronavírus. Vocês sabem o que a palavrinha que vem logo depois do will na capa da revista significa? Change. 2 segundinhos, 3, 5 segundos contados no cronômetro para vocês procurarem. 1, 2, 3, 4, 5. Quem sabe, sabe. Change significa mudar. Então, a nossa capa está escrito: o coronavírus mudará, vai mudar o mundo permanentemente. Isso é fato, né, pessoal? Here's how. Aqui nós vamos apresentar para vocês de que forma. Então, a revista vai mostrar de que forma essas mudanças vão acontecer. We've never seen this kind of crisis before. Nós nunca vimos esse tipo de crise antes. Realmente, né? O que está acontecendo atualmente está sendo comparado, em termos de proporção, à Segunda Guerra Mundial com relação aos impactos. E, de certa forma, como está aqui, a gente nunca viu um tipo de crise desses, realmente, né? More than 30 big thinkers tell us what we can expect next. Mais do que 30 grandes estudiosos nos dizem o que nós devemos esperar do mundo pós-pandemia. Que difícil previsão a ser feita, né, pessoal? Como prever algo para o mundo pós-pandemia? E aí a gente tem as atividades propostas baseadas nessa magazine cover. Let's explore. Letter A, letra A. O mundo experimentou muitas pandemias ao longo da história. A capa dessa revista, Friday Cover, destaca na sua publicação uma pandemia de repercussão mundial. Qual é o vírus causador dessa pandemia mencionada na capa da revista? Tuberculosis, yellow fever, coronavirus, H1N1. Qual dos 4? Só pode escolher um, ok? Next, olha aí the Friday cover once more. Letter B, letra B. De acordo com esse texto, a frase Coronavirus will change the world permanently indica o quê? Nós temos aí 3 opções para vocês escolherem. Observem o que a gente já explorou nessa capa da revista. Se vem a atividade mais desafiadora desse bloco. Transcreva a frase Coronavirus will change the world permanently nas formas interrogativa e negativa. Quando a gente fala transcreva, quer dizer passar para uma outra forma, ok? E aí a gente vai ter que resgatar aquele ensinamento, aquele entendimento que a gente viu no vídeo anterior. No vídeo de orientação anterior, não de correção. A gente viu que nas frases afirmativas do futuro com will, a gente vai ter a seguinte estrutura, que está exemplificada aí. Olha, coronavirus will change the world permanently. A gente vai ter o sujeito, que vocês já viram com a professora de português. O sujeito é a pessoa, o objeto, a coisa sobre a qual aquela frase está falando. A parte principal da frase, ok? O will, que é a partícula que expressa o futuro. O verbo, que a gente quer passar para o futuro. Olha o exemplo que eu dei no português. Eu vou passear na praia nas próximas férias. Vou está indicando para mim o futuro. Passear é que é o verbo que diz o que eu vou fazer. É mais ou menos isso que acontece no inglês, tá? O will entra no lugar do vou, do vai. A gente precisa de uma outra palavra
que é o verbo de ação que vai indicar o que vai acontecer realmente no futuro, tá bom? E o complemento, o que é o complemento, teacher? É o resto da frase que vai ajudar a gente a construir o sentido dela. Nessa frase da letra C, por exemplo, o sujeito é coronavirus. Por quê? A gente está falando sobre ele na frase. O will veio logo depois. O verbo que a gente está querendo utilizar no futuro é o change, que significa mudar. E o complemento é o the world permanently. Olha a tradução da frase: coronavírus vai mudar o mundo permanentemente. Tá bom? Quando a gente quer colocar uma frase no futuro, porém de forma negativa, vamos lembrar? A gente viu isso no vídeo de orientação anterior. A gente também vai ter o sujeito, que no caso não vai mudar nesse exercício, é o coronavirus. A diferença é que a gente precisa encaixar nessa frase a expressão not, que significa não. Então, ao invés de utilizar o will sozinho, eu vou precisar utilizar a expressão will not, que significa não vou, não vai, não vamos, tá bom? Ele tem uma forma curta, que é mais rápida para ser falada, que é o won't, que tá aí entre parênteses. Então, vocês podem escolher qual das duas utilizar. Ou will not, ou então won't. O verbo, que a gente já sabe que é o change, e o complemento. Agora, se eu quiser transformar essa frase numa frase interrogativa, teacher, o que é uma frase interrogativa? São as perguntas. Aí a gente tem uma mudança um pouco mais intensa. Por quê? No inglês, quando a gente vai construir perguntas, é comum a gente modificar o local do verbo, tá? Nesse caso, das frases com will, quando a gente quer construir perguntas, a gente muda o lugar do will. O will vai para o início da frase. Olha ele aí de amarelinho. Primeiro de tudo, a gente coloca o will. Depois a gente vai pôr o sujeito, que é aquela parte principal, sobre quem, sobre o que nós estamos falando na frase. O verbo, que indica o que vai acontecer no futuro. O complemento. E por último, que não pode faltar, né, pessoal? O ponto de interrogação, porque não existe pergunta sem ponto de interrogação. Então, eu quero que vocês tentem construir a frase negativa e a frase interrogativa de acordo com essas orientações, ok? Once again, we have the magazine cover e a letter D. A letter D já pediu que vocês observassem algumas informações básicas nessa capa de revista. Quem assistiu direitinho o vídeo todo acompanhou que a gente viu essas informações, ok? Então, vocês deverão retirar o título da revista, a data da publicação, dia, mês, ano, e o que é a palavra mundo em inglês, ok? Espero que o vídeo de orientação tenha sido esclarecedor. Caso persistam dúvidas, queridos, podem me procurar no privado, que eu esclareço sem problema nenhum, ok? Façam a atividade o quanto antes, porque eu estou preparando um desafio, um challenge para a semana que vem e eu quero todo mundo participando. Ok, guys? Love ya! Kisses!